mas com a oração. Nós temos o compromisso de orar pela nação. A palavra do Senhor fala assim: orai pela paz de Jerusalém. A nossa Jerusalém é Guarulhos, é São Paulo, é a nossa nação, hoje, né? E devemos também orar pela paz lá de Jerusalém, de Israel, mas nós não podemos deixar de orar pela paz da nossa cidade, porque a palavra de Deus diz assim: na vossa paz, na paz da cidade, vocês também terão paz. E nós estamos vendo acontecer um monte de coisa aí, e nós não podemos deixar de orar. Então, eu queria chamar a tua atenção nesse sentido, que você pudesse, tem gente que fala assim: pastor, eu não consigo ir na reunião de oração, porque eu saio do meu serviço, eu ia acabar chegando aqui, teria que vir direto do meu serviço. Eu também venho, às vezes, direto do meu serviço. Então, vem sim. Não tem problema também se você chegar um pouco atrasado na reunião de oração. Importante é que você entenda isso, você sinta esse peso de estar aqui, né? E se você faz parte da igreja, você é membro da igreja local, você tem um compromisso com a igreja. Você fez o nosso curso de integração, você entendeu isso, né? Que você tem o dever de orar pela igreja. A igreja, quem é a igreja? Somos todos nós, né? Então nós temos que orar uns pelos outros. A Bíblia manda isso, e o valor da oração coletiva é muito grande. E sem falar que as nossas reuniões de oração aqui, irmãos, tem sido um mover de Deus, tem sido uma bênção muito grande. Quem tem vindo tem sido muito abençoado. Agora, você deve sentir esse peso, né? Você tem que orar pela sua casa, você tem que orar pela sua família, você tem que orar pela sua família maior, que é a igreja, né? E você deve sentir esse peso, essa responsabilidade, e você também vai ser muito abençoado, e com certeza o Senhor vai fazer muitas coisas, né? Através da nossa oração. Amém? Agora vamos à palavra. Há 2 domingos atrás, nós falamos uma palavra com o tema. Vocês se lembram? Há 2 domingos atrás, qual foi o tema? No domingo passado eu relembrei o tema. No domingo passado eu falei o tema do domingo anterior. Qual era o tema do domingo anterior, que não foi esse agora, no outro? Isso, o tema: não desista. Depois, no domingo passado, falamos o quê? Consagração. Ou seja, eu continuei praticamente em cima da visão de não desista. Eu falei sobre consagração. Hoje você pode anotar aí consagração 2. Nós vamos continuar falando sobre consagração. Então anota aí, se eu perguntar no outro domingo, qual foi há 3 domingos atrás? Não desista. Há 2 domingos atrás, consagração. No domingo atrasado, no próximo domingo eu vou perguntar para você. Você vai falar consagração 2. Depois vai falar para mim assim: pastor, eu não ouvi. Ouviu? Todo mundo ouviu aí? Consagração 2. Coloca lá, por favor. Nós vamos continuar. Eu falei, vou relembrar um pouquinho com você, o que é consagração. Eu falei assim: gente, eu vou tentar explicar para você um pouquinho mais essa história de consagração, né? Então eu disse que consagração pode ser também um voto que a gente faz. Você se lembra disso? Um voto. Eu falei que também consagração é uma dedicação. Eu me dedico a isso. Eu também faço, com a minha consagração, eu faço o quê? Uma oração. Eu faço uma oração entregando, consagrando, né, ao Senhor. Então pode ser entrega, também aliança. O que mais que pode ser? Pacto. E um propósito de viver, no caso nosso como igreja, viver para quem? Para Deus. Viver para Deus. Então, amados, tudo isso aí está dentro de consagração. O que mais que eu falei? O que a gente consagra ao Senhor? Vocês se lembram? Pessoas, ofertas, objetos, animais, dias, lugares,
nossa vida, tudo a gente consagra ao Senhor, a gente deve consagrar ao Senhor. Jesus foi consagrado, foi apresentado ao templo ao 8º dia. Nós consagramos nossos filhos a Deus também, como Jesus foi consagrado. Consagramos nosso trabalho, nosso tempo, nosso dia ao Senhor. Tudo isso nós consagramos ao Senhor. E a Bíblia nos ensina tudo isso. Eu falei todos os versículos aqui no domingo passado. Eu estou apenas relembrando. E que esta consagração, no mundo espiritual, ela tem um valor tremendo, maravilhoso. Eu encerrei a mensagem falando de Enoque. Enoque, ele foi uma pessoa que ele consagrou a vida dele ao Senhor. Ele foi tão amigo de Deus que eu usei mais ou menos essas palavras, que Enoque, a Bíblia diz que ele andou com Deus e agradou a Deus de tal maneira que Deus o levou para si. E que mais ou menos a imaginação que a gente tem é que como Enoque andando com Deus, aquela amizade, aquele relacionamento tão íntimo, que chegou uma determinada hora que Deus falou assim: Enoque, quer saber de uma coisa? Você está mais perto da minha casa do que da sua. Vamos embora comigo para minha casa. E levou Enoque. De tão perto que Enoque estava andando com Deus. E que assim nós devemos também procurar fazer. Então, até aqui, eu relembrei um pouquinho para você daquilo que nós falamos no domingo passado, né? Além de você não desistir, que é desta maneira que você vai se sentir forte, que você vai agradar a Deus, que você vai ter perseverança, né? E que você vai conseguir realmente ter uma vida com Deus que agrada a Deus, que é consagrando a sua vida a Deus. E hoje nós queremos continuar dentro desse tema, dizendo o seguinte: qual é o seu bem mais precioso? O que você tem de mais precioso? O que é mais precioso na sua vida? Que você pode perder tudo, mas não pode perder esse bem. Que bem é esse? Já pensou nisso? Já pensou nisso? O que nós temos? O que para você é a coisa mais preciosa nesse mundo, para a sua vida? O que é mais precioso para a sua vida? Pensa nisso. Muitos vão dizer assim: minha casa. Outros vão dizer assim: meu carro. Outros vão dizer assim: meu trabalho. Outros vão dizer assim: a minha esposa. Outros vão meus filhos. Tudo isso realmente é muito importante. Mas posso dizer uma coisa para você: nada é tão importante, nada é comparável com a presença de Deus. Nada pode substituir e nada pode ocupar o lugar mais importante na nossa vida do que Deus. Porque sem Deus, irmãos, nós não vamos a lugar nenhum. Nós não chegamos a lugar nenhum. Quem tem que ocupar o primeiro lugar, quem que deve ocupar a primazia na nossa vida, é Deus. A palavra de Deus já diz isso: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e o quê? As demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu gostaria que nós refletíssemos um pouquinho a respeito disso. Será que isto tem sido realmente, para mim, eu tenho dado esse valor, eu tenho colocado Deus assim na minha vida, eu tenho realmente tido essa dedicação, essa busca de Deus, eu tenho priorizado Deus na minha vida? Será que você tem feito isso? Presta atenção. A gente às vezes diz que ama Deus, porque a palavra de Deus, os mandamentos, o primeiro mandamento qual é? Me ajuda aí, igreja. Qual é o primeiro mandamento? Amarás. Vamos lá, gente, bem alto. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma,
de todo o teu coração, todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Então Deus é primeiro lugar. Agora, como é que, se eu fosse mais ou menos fazer um gráfico, se é que fosse possível fazer um gráfico, de medir assim, o meu amor por Deus, o que eu poderia colocar nesse gráfico que iria demonstrar que realmente eu estou praticando o primeiro mandamento? Qual era? O que eu tinha para argumentar, para fazer um gráfico e dizer assim, olha, está vendo aqui, ó, como Deus está ocupando o primeiro lugar na minha vida? Como Deus está realmente no centro da minha vida? Como para mim não tem nada mais importante? Como é que você faria esse gráfico? O que você colocaria lá para poder realmente demonstrar que você ama Deus em primeiro lugar? Tem algumas coisas que a gente poderia colocar. Tem algumas coisas. Quando você acorda de manhã, o que você faz? Ah, pastor, eu vou no banheiro, escovo os dentes. Eu saio correndo do trabalho. Eu trabalho o dia todo. Depois eu volto para casa, pastor, e eu chego muito cansado. E eu começo a dormir depois. Você dedicou quanto tempo do seu dia para o Senhor? Quanto tempo você colocou no gráfico seu aí? Quanto tempo? Quanto tempo você esteve a sós com Deus? Quanto tempo você passou pensando nas coisas de Deus? Falando com Deus? Interessado nas coisas de Deus? Ouvindo o que o Espírito Santo tem para falar com você? Quanto tempo você realmente te dedicou ao Senhor? Então, se você fosse fazer um gráfico, como é que estaria seu gráfico aí? Pensa um pouquinho. Ih, pastor, acho que teria uns 2 minutinhos do meu tempo lá. Isso demonstra o quê? Que alguma coisa não está legal na nossa vida com Deus. Que Deus não está ocupando a primazia. Que eu não estou realmente andando com Deus, né? Eu estou pensando, estou tão ocupado com o trabalho, com o estudo, com isso, com aquilo outro, com as coisas, que eu nem tive tempo para pensar em Deus. E sem falar nos escorregões. Quais são os escorregões? O pecado. Né? Aquilo que você fez que atrapalhou um pouquinho mais a sua comunhão com Deus. Aquela briga que você deu com o marido, com a mulher, que você deu com o teu colega de trabalho, com o seu patrão. Você passou bronqueado boa parte do dia. Você azedou a coisa mais ainda. Né? Isso ainda piora mais ainda, né? Então, irmãos, a gente tem que parar e refletir se realmente a gente tem colocado Deus como primeiro lugar nas nossas vidas, e se eu estou tendo uma vida consagrada ao Senhor mesmo. Sabe por que eu falo isso, irmãos? A gente passa muito tempo do nosso dia, da nossa vida, uma boa parte a gente passa dormindo, não é verdade? Ou você não dorme? Tem gente que dorme até no culto, né? Chega no culto aqui, ele dorme. Então não dorme não, irmão. Né? Deixa para dormir só à noite, no horário certinho. A gente passa boa parte trabalhando e ocupado demais para poder, às vezes, pensar nas coisas de Deus. E tem um negócio hoje que está atrapalhando demais a comunhão com Deus. Hoje tem um negócio chamado celular, computador. E tem um outro negocinho que é terrível, que é televisor, que atrapalha demais. As pessoas passam muito tempo nisso, né? Eu vejo que o tempo conectado de muita gente na internet, no celular, é tão grande que ele não sobra quase nada, se é que sobra alguma coisa para Deus. É verdade ou não é? Então você soma tudo, dormindo, trabalho, celular, televisão, computador, né? Teu lazer, que tudo isso tem lugar na nossa vida, né? E a gente faz o quê? Quanto tempo você realmente dedicou para Deus? Presta atenção. Quanto tempo? Aí você fala assim, mas pastor, eu não tive tempo.
para poder orar. Eu não tive tempo para ler a palavra, eu não tive tempo. A gente arruma um monte de justificativa, né? A gente tem tempo para televisão, tem tempo para computador, tem tempo para celular, tem tempo para trabalhar, tem tempo para xingar a mulher, tem tempo para brigar com o vizinho, tem tempo para falar mal do patrão, tem tempo para tanta coisa, mas não tem tempo para Deus. O que significa isso no nosso gráfico lá de consagração? Está ruim o negócio, né? Não é verdade? Então, irmãos, a gente tem que parar e refletir um pouco se realmente Deus está ocupando o lugar que Ele precisa ocupar na nossa vida. Ou se nós estamos sendo negligentes. Porque eu posso dizer para você o seguinte, que não há consagração de quem realmente não tira, não prioriza as coisas de Deus, né? Então, nós temos que arrumar meios de consagrar a nossa vida ao Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Abre lá a sua Bíblia, capítulo 12 de Lucas, lá no versículo 34. Jesus disse no versículo 34, ele diz o seguinte: por isso, onde estiverem os vossos bens mais preciosos, certamente aí também estará o vosso coração. Gente, Jesus falou uma coisa aqui que é tão importante, que às vezes a gente não presta atenção muito no que o Senhor Jesus está falando. Falou assim: onde estiver o seu bem mais precioso, aí vai ser o seu coração. Alguns estão descobrindo nessa noite que o bem mais precioso dele é o celular. É verdade ou não é? Você já ouviu alguém dizer assim: eu fico sem qualquer coisa, menos sem o celular? Eu fico sem qualquer coisa, menos a internet? O camarada fica até sem a mulher, mas sem a internet ele não fica. É verdade. Ah, não, eu fico até sem meus filhos, mas sem a televisão eu não fico. Outros é a droga, outros é o sexo, outros é não sei o que mais, e aí vai por diante. Outro é o trabalho. A pessoa se afunda no trabalho, uns é porque a circunstância, mas outros é porque se afunda mesmo no trabalho. O foco dele, o bem mais precioso dele é o trabalho. Então ele afundou no trabalho. Tem gente que morreu, viveu toda a vida dele e morreu, ele não fez outra coisa na vida a não ser trabalhar. Ele deixou até fortuna, porque ele só trabalhou na vida. Ele esqueceu de Deus, ele esqueceu da família, ele esqueceu de viver, ele esqueceu de lazer, ele esqueceu de vida com Deus, ele esqueceu de tudo, ele só viveu para trabalhar, morreu, pronto, acabou. Foi para onde? Sei lá para onde. Então, irmãos, Jesus está dizendo aqui no versículo 34, vamos repetir? Acompanhem comigo, eu vou ler aqui na minha tradução. Por isso, onde estiverem os vossos bens mais preciosos, certamente aí também estará o vosso coração. Por isso eu comecei a ministração perguntando: qual o seu bem mais precioso? Onde está seu coração? O seu bem mais precioso vai demonstrar onde está o seu coração. Aí você fala: mas pastor, eu preciso trabalhar, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu sei que você precisa, eu também preciso. Tá? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado com uma coisa. Não se deixe enganar. Aonde estiver o seu bem mais precioso, aí vai estar o seu coração. E o nosso coração não pode, irmãos, de maneira nenhuma, estar ocupado inteiramente com as coisas terrenas e longe de Deus. Porque Deus precisa ocupar a primazia na nossa vida. Então você vai ter que arrumar tempo, lugar para Deus na sua vida, né? A razão da humanidade, das pessoas estarem tão mal, é porque Deus não ocupa o coração deles, né? As pessoas estão se entregando, né, a tudo isso e estão amando mais as coisas do que Deus. E nós temos que ter equilíbrio. Nós temos que realmente lembrar do que o Senhor Jesus disse.
Você pode até estar no trabalho e deve trabalhar, porque a Bíblia diz que todo mundo precisa trabalhar, tá? Quem não quiser trabalhar, que também não deve comer, tá bom? Então, quem não quer trabalhar também não coma. Esse é o conselho do apóstolo Paulo. Quem não quer trabalhar também não coma. Então, você pode não querer trabalhar, mas vai viver em jejum, tá? Quem é aqui que não gosta de trabalhar, não quer nunca trabalhar na vida? Quem é? Tem alguém não? Ainda bem que você não levantou a mão, senão eu vou falar para você, ó, nada de churrasquinho, nada de macarrãozinho, nada de sorvetinho, nada de pizza. Você não pode, você não vai comer, porque o conselho de Paulo é, você pode até não querer trabalhar, mas também não coma, tá? Então, lugar de preguiçoso, de quem não quer trabalhar, ele tem que arrumar um cantinho e ficar lá, né? E não vai comer, né? Não vai sentar à mesa, não. Porque é o conselho do apóstolo Paulo. Você sabia que Paulo falou isso? Então, você também, sim, você tem que trabalhar, mas você não pode esquecer de Deus. Em outras palavras, presta atenção, irmãos, ninguém foi chamado para ficar alheio às coisas de Deus. Você tem que ser um adorador, você tem que ser alguém que dedica parte do seu tempo a serviço do reino de Deus. Você tem que ser útil. Você faz parte do reino, você faz parte do corpo de Cristo, você tem que ser útil, você tem que ser alguém que contribui. Você não pode ficar fazendo parte da igreja de Cristo e ocupado nas coisas deste mundo. Presta atenção, você não é mais deste mundo, você está neste mundo, mas você não é mais deste mundo, você é um ser, agora sobrenatural, você é celestial, você vive num corpo ainda perecível, você vive num mundo ainda corrupto, né? Mas você nasceu de novo, você pertence a Deus, você tem que andar com Deus, ouvir a Deus, ser submisso a Deus e ter comunhão com Deus. Então, veja só, você precisa ter consagração, você precisa consagrar a sua vida, o seu ser ao Senhor, você precisa andar na presença de Deus. E se o teu coração está em todas as coisas, menos em Deus, então o seu bem maior são essas coisas. O que você tem amado tanto? Ah, pastor, eu estou apaixonado. Continua apaixonado, mas você está apaixonado por coisas, mas você tem que estar, uma paixão maior sua tem que ser Deus. A minha paixão maior tem que ser Deus. Eu devo viver para Deus. Eu devo ouvir o que Deus tem para mim. Então, vamos relembrar o versículo. Por isso, onde estiverem os vossos bens mais preciosos, certamente, aí também estará o vosso coração. Quem falou isso aqui, irmãos? Jesus. Então, a tradução que eu tenho aqui diz, certamente, aí estará o seu coração. Eu não gostaria que quando Jesus voltasse, ele me encontrasse tão aprisionado, o meu coração estivesse preso a este mundo, nas coisas deste mundo. Se ele encontrar a gente assim, nós estamos perdidos. Ele não deve encontrar você assim. O seu coração precisa se voltar para Deus. Vamos continuar o texto, versículo 35. Ele diz assim: estejais prontos para servir e conservai acesas as vossas candeias. Estejais prontos para quê? Para servir. Servir o quê? Servir ao Senhor, servir à igreja, servir o reino. Tá? Então estejais prontos para servir. Quem está pronto aqui para servir? Aleluia. Irmãos, os outros não estão, não? Quem está pronto aqui para servir a Deus? Amém? Glória a Deus. É porque ele está dizendo aqui: estejais prontos para servir e conservai acesas as vossas candeias. O que é isso aqui, irmãos? Que as vossas candeias estejam acesas. O que você acha que é isso? Ah, vou acender uma candeia lá em casa. Eu vou pegar uma lamparina, lembra da lamparina, do lampião? Eu vou acender e vou pôr lá em casa. É isso que ele está falando ou não? O que ele está falando?
é que ele está falando aqui que tem que ter um fogo dentro de nós. Tem que ter um fogo, uma chama. Tem que ter assim, o nosso coração tem que estar com uma chama. Nós somos a candeia. Tem que ter uma chama dentro de nós. Você tem que ser a chama. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Você tem que ser a candeia. Estejai acesa as vossas candeias. Você tem que ter uma chama dentro de você. É por isso que Jesus disse que eu não posso estar morno e nem frio, né? Que eu devo estar com a candeia acesa. Jamais falte o óleo sobre as vossas cabeças. Que óleo? Óleo da unção. Então, tem que ter óleo na nossa vida. As candeias têm que estar acesas. Está entendendo? Então, tem gente que acha que eu estou muito bem espiritualmente. Eu vou lá na igreja domingo, eu canto lá, eu ouço a palavra lá, entendeu? Chego em casa, de vez em quando eu ainda leio a Bíblia, né? Mas preste atenção, estejam acesas as vossas candeias. Você sabia que dentro do templo tinha lá o incensário, e era oferecido a Deus sacrifícios, e tinha o sacrifício o incensário, ele estava aceso todo o tempo, não podia apagar. Não podia apagar. Então, o incensário jamais poderia apagar. Então, estejam acesas as vossas candeias, que Jesus está falando aqui. Ele falou assim: o fogo dentro de você, a chama dentro de você, por Deus, o teu amor, a tua paixão por Deus, não pode se apagar. Aí às vezes você conversa com o irmão, e fala assim: como é que você está, irmão? Ah, pastor, estou tão desanimado. Mas pastor, não estou tendo nem tempo de ler a Bíblia. Está orando, irmão? Pastor, não consigo mais. O que aconteceu com você? Cadê a candeia acesa? Hein? Cadê o fogo? Cadê o fogo? Irmãos, isso é uma palavra que Jesus está falando com você nesta noite. É com você. Ele está falando assim: você precisa acender a candeia. Acenda a candeia. Acenda a chama. Precisa estar acesa. O incensário não pode apagar. O sacrifício de louvor que nós vamos oferecer a Deus é com a candeia acesa. É a chama acesa. E não pode ser fogo estranho. Tem que ser fogo de Deus, tem que ser algo que arde dentro de nós, tem que ser uma paixão, tem que ser um amor por Deus, tem que ser uma dedicação por Deus. Agora, eu acho difícil a gente conservar isso se eu ficar conectado no celular, na internet, no trabalho, se eu não tiver a sós com Deus todos os dias, se eu não tiver um tempo com Deus, se eu não aquecer essa chama dentro de mim. Eu tenho que fazer isso. Eis a razão, irmãos, porque muitas vezes nós estamos tão fracos na fé, porque o fogo, olha, quase não aparece mais nada. Já viu quando falta azeite lá no lampião lá? Vai apagando, vai apagando, vai apagando, vai apagando, vai apagando. Daqui a pouco você olha, está só aquela, né? Tem quase nada, né? E ele fala assim: ninguém acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire. Ela é acesa para iluminar, para refletir, para contagiar, para apontar o caminho, para abençoar. Então Jesus está falando com você nesta noite. Você, preste atenção, onde estiver o seu bem maior, ali está o seu coração. E você tem que estar pronto para servir, e a sua candeia precisa estar acesa. Você precisa ter consagração, você precisa ter entrega. Sabe, irmãos, é muito triste quando a gente vê uma pessoa que estava servindo ao Senhor, de repente ele deixa de servir. Estava lá ministrando louvor no culto.
De repente deu um peripipapo, a pessoa pensou em outra coisa, ele abandonou o ministério e foi para o mundo. Que coisa ruim, né? Não só apagou a candeia, como veio uma chama do mundo sobre aquela pessoa. Veio uma influência maligna, veio um poder maligno e conseguiu afastar aquela pessoa da casa de Deus, da igreja do Senhor, do lugar onde ele jamais pode pensar em sair. Então, eu preciso de consagração, por quê? Porque eu não tenho que estar vigilante, eu tenho que estar atento. Vamos continuar o texto? Ele diz assim: estejam prontos para servir, conservai acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante aos servos, quando esperam ao seu senhor voltar, e um banquete de um banquete de casamento, para que assim que chegar e anunciar, possais abrir a porta sem demora. Já viu aquela história quando está desarrumada a casa, chega alguém, está aquela bagunça tremenda, alguém tocou a campainha, peraí, vamos arrumar isso, sai daqui, sai para daqui, para a briga aí, vamos lá, chegou o pastor. Jesus vai chegar e vai ter gente que vai falar assim: meu Deus do céu, cadê a candeia? Cadê o azeite? Cadê? Aí não dá mais, meu irmão, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Você precisa estar pronto. Para quê? Jesus está te esperando. Estava ansioso. Então, Jesus vai vir e ele precisa encontrar você assim, amém, irmãos? Então, está entendendo que não é religião, não é aparência, não é você lá dentro do seu coração. Você precisa estar apaixonado por Jesus, pronto, servindo ao Senhor. Está entendendo? Você precisa ter isso. Irmão, nós temos que passar por cima de um monte de coisa. Quem quer andar com Jesus, Jesus disse assim, olha, o caminho ele é o quê? Estreito e apertado. O que é isso, irmãos? Estreito e apertado. E o negócio vai parecendo um funil, sabia? Começa largo, né? Aparentemente largo, depois vai ficando apertado. E Jesus vai passando a peneira, né? Vamos ver quem é fiel, vamos ver quem é perseverante, vamos ver quem é que está determinado mesmo, vamos ver quem é que realmente está disposto a me seguir. Você sabe que para o céu, tem muita gente que acha que vai para o céu, mas vai para o céu da boca do leão, para qualquer coisa, menos para o céu de Deus. Por quê? Porque ele começou a andar com Jesus, depois ele apaixonou por outras coisas. Ele apaixonou por tantas coisas. Ele se decepcionou com pessoas e abandonou Jesus. Espera aí, você se decepciona com pessoas e abandona Deus? Como é que funciona isso? Que culpa Deus tem nisso? Às vezes nós decepcionamos com pessoas e abandonamos a igreja. Mas Jesus só está na igreja, presta atenção. Irmãos, Jesus não está no mundo. O mundo jaz no maligno. Lá fora, irmãos, quem realmente está fluindo lá, você sabe quem é, né? O mundo jaz no... Onde Jesus está? Na igreja. Aliás, ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Então, você pode se decepcionar com pessoas e vai decepcionar com pessoas. Eu já me decepcionei várias vezes com pessoas, mas eu estou preparado para isso, né? Eu sei que eu vou me decepcionar com pessoas sempre, mas eu sei que com Jesus eu não vou me decepcionar nunca. Ele nunca vai falhar comigo. Então, nós precisamos estar como aquele servo que espera o Senhor voltar. Quem está esperando Jesus voltar de verdade aqui? Presta atenção. Não é esperando, que eu quero dizer assim, eu sei que ele vai voltar um dia. Não é isso que eu estou perguntando. É se você realmente está esperando Jesus voltar. Pastor, eu estou vigiando. Pastor, eu estou orando. Pastor, eu estou servindo. Eu estou sendo submisso a Jesus. Eu estou com a minha candeia acesa. Eu estou pronto. Eu estou esperando Jesus voltar. Tá? Então você precisa estar.
para quando Jesus voltar, ele não pegar você desprevenido. Você precisa de consagração. Você precisa de consagração. É por isso que a gente fala, irmãos, presta atenção, se envolva com as coisas do Senhor. Porque é muito fácil, irmãos, por exemplo, quem se envolve com carnaval, escola de samba, para onde ele vai? Aonde ele vai, irmãos? Onde ele frequenta? Escola de samba. E aquele samba, aquele negócio de carnalidade, aquilo vai tomando conta do coração da pessoa, sabia? Então ele vai se envolvendo com aquilo. Outro dia eu vi uma reportagem assim muito rápida, um trecho, eu peguei um clipezinho de alguma coisa assim, dessa nojeira que tem aí, que é tal de esses baile funk que o pessoal faz na rua. E alguém estava dizendo, isso era do diabo. E o cara falando assim, eu não tenho diabo não, mas eu amo isso daqui. E ele estava envolvido naquilo. Ele estava ali, ele achava que aquilo ali era para ele, era o céu. É o céu da carne, né? É o céu da carnalidade, da bagunça e da baderna. Para ele achava que aquilo ali era uma maravilha, né? Ele acha, né? Por quê? Porque ele está envolvido na sodomia, no pecado. Então ele está afundado naquilo, porque ele se dedicou àquilo. Agora, a única maneira de você se dedicar a Deus é se você se consagrar a Ele. Aquilo que nos vence, nós nos tornamos escravos, servos. Você se torna servo do pecado quando você se envolve com o pecado. Você se torna servo de Deus quando você se rende ao Senhor, você se envolve com Deus e submete a Ele. Aquele que vence você, aquilo que te leva, você se torna servo. Você é servo de quem? A Bíblia diz que nós não somos mais obrigados a pecar, nós não somos mais escravos do pecado. Mas eu preciso me consagrar, então eu preciso me envolver com o Senhor e com as coisas do Senhor, para que o meu coração esteja nisso e a minha candeia possa estar acesa. Eu preciso me colocar, eu preciso ir aonde há o fogo santo, onde há o Espírito Santo, onde há o mover de Deus. Eu, como filho de Deus, eu vou onde há o mover de Deus, eu quero as coisas de Deus. Eu sou separado deste mundo, eu sou consagrado ao Senhor, eu me consagrei ao Senhor. Você se consagrou a serviço de Deus. Gente, presta atenção, eu me consagrei, eu falei sobre consagração, estou falando sobre consagração. O que eu fiz? Desde pequeno, meu pai me apresentou na igreja. Eu fiz uma opção de seguir Jesus. Falei, Senhor, eu me rendo, eu me consagro a Ti, eu entrego a minha vida, venha ser Senhor da minha vida. Então, eu entendi que eu sou do Senhor, a minha vida é para servir ao Senhor, e eu não posso negociar isso, eu não posso me render a outras coisas. A minha vida é para o Senhor, e você também precisa entender que você entregou a sua vida ao Senhor, porque entregar a vida ao Senhor não é só para herdar o céu, é para andar com Jesus, é para ter uma vida com Jesus. Então, eu não largo, eu não abandono o que o Senhor me chamou para fazer, eu jamais vou abandonar. Eu só vou deixar do meu ministério, pastorear a igreja, cuidar das coisas do Senhor. Eu só vou deixar isso aqui o dia que o Senhor me chamar, ou Ele vier buscar a igreja dele. Porque eu me comprometi, eu me consagrei ao ministério. Quantos aqui tem ministérios e entende que sua vida foi consagrada? Líder de célula, ministério com crianças, ministério de louvor. Você consagrou, você foi chamado. Entenda isso. É um ministério que Deus te colocou, que você se consagrou ao Senhor, que Deus te chamou. Então, aconteça o que acontecer, você é do Senhor, você consagrou sua vida ao Senhor. Você se lembra que os levitas, os sacerdotes, eles faziam votos, eles se consagravam, eles ofereciam. Ana, quando orou por um filho, ela falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, ele vai ser o teu servo, teu profeta. Eu faço um voto ao Senhor. Então, depois ela levou o menino no templo.
O Senhor, eu ofereci ele ao Senhor. Então Ana entendeu que Samuel era um profeta de Deus, consagrado ao Senhor. Ela não levou nem para casa mais. Hoje você pode ir para casa, viu? Mas olha o entendimento que eu e você temos que ter. Então, irmãos, vamos ser maduros espiritualmente, vamos ser homens e mulheres espirituais de Deus, entender o que é que o Senhor tem para a minha vida como cristão. Eu não sou Maria vai com as outras. Eu não vou me levar por doutrinas estranhas. Eu tenho um compromisso com meu Deus, eu amo, eu sei quem eu sirvo. Eu sei que Ele me chamou, eu sei o que Ele tem para a minha vida, eu sei a quem eu devo servir, que eu devo servir ao meu Deus. Amém? Então, eu preciso continuar aqui, vamos lá. Aí diz assim: felizes aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Com toda certeza vos asseguro, que Ele se vestirá para os servir, fará que reclinem ao redor da mesa, pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los, ainda que Ele chegue durante a alta noite, ou ao raiar do dia. Bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Isso aqui é um paralelo com a passagem das 10 virgens. 5 foram nécias e tolas. Não estavam preparadas quando Jesus voltou, quando o noivo voltou. Nós somos a noiva de Cristo. Nós temos que estar preparados para o noivo quando ele voltar, né? E ele fala assim, versículo 39, acompanhem comigo: compreender, entretanto, isso: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o assaltante, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Ficai também vós alertas, pois o Filho do Homem virá ao momento em que menos esperais. Sabe, irmão, sabe quando Jesus vai vir? Segundo o texto eu li. O que ele falou, o último versículo que eu li? Na hora, no dia em que não esperais. Por que ele fala aqui na hora, no dia em que não esperais? Porque ele vai pegar exatamente muita gente de surpresa. As pessoas não estarão esperando a vinda de Jesus. É exatamente aí que ele vai vir. Este é o problema, que nós temos que estar consagrados, porque não é bom que ele pegue a gente, ele fala assim: bem-aventurados são os servos que estiverem preparados, que as suas candeias estejam acesas, que haja fogo nas suas candeias. Então, Jesus afirma que ele vai vir na hora e no momento em que menos esperais. Sabe por que as pessoas vão estar despreparadas? Sabe por quê? Porque o texto fala sobre onde estiver o vosso tesouro, aí estará, porque os homens estarão amando mais as coisas do que Deus. E não pode alguém que está amando mais as coisas do que Deus estar preparado. Porque o coração da pessoa vai estar naquelas coisas. Ah, irmão, você não pode cuidar de uma célula? Não. Sabe por quê? Porque eu não posso, pastor. Todo dia eu vou ter que tirar, todo dia da semana eu vou ter que tirar um dia para poder ficar cuidando da célula. Justamente no dia em que eu queria ver o futebol, pastor. Não vai dar não. Me desculpa. Me desculpa. E mais, depois eu vou ter que ficar visitando as pessoas. Vou gastar combustível, vou ter que sair com o meu carro, gastar meu tempo. Não posso. Onde está o teu tesouro? Aí estará também o seu coração. O que é tesouro para você? O
aqui é o tesouro para você. Entende, irmãos, que por que às vezes a gente não serve e não está tão preparado? Porque o nosso tesouro ainda é outras coisas. É tanta coisa que nos atrapalha. Porque Jesus, quando preparou um banquete, você se lembra daquela passagem? Se lembra, Wander, daquela passagem? Jesus falou assim: vai lá e convida as pessoas que eu fiz um banquete. Um falou o quê? Comprei um campo, eu não posso ir. Ah, comprei umas juntas de bois e vou cuidar deles. Outro, cada um tinha um motivo para não ir ao banquete. Você sabe que banquete é esse que Jesus está se referindo? Você sabe que banquete é esse? É o banquete que vai ter lá no céu. Muitos estavam tão envolvidos com a junta de boi, com o campo que comprou, com isso, com aquilo, que não vai poder estar naquele dia lá. Ou seja, nunca vai poder estar lá, né? Nunca vai poder estar lá. Vamos seguir em frente aqui? Ficai também alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Então Pedro indagou: Senhor, está propondo esta parábola para nós ou para todas as pessoas? Ao que o Senhor lhes asseverou: quem é, portanto, o administrador fiel, que age com bom senso, a quem seu Senhor encarrega todos os seus servos, para ministrar-lhe sua porção de alimento, no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor surpreender agindo dessa maneira quando voltar. Asseguro-vos que ele os encarregará de todos os seus bens. Olha só, esse versículo, especialmente 44, me chama a atenção, que ele fala assim: o servo fiel, que fez como o Senhor mandou, e estiver preparado quando ele vier, ele fala aqui: asseguro-vos que ele o encarregará de todos os seus bens. Que coisa, hein? A pessoa foi tão fiel, o coração dela realmente estava com Deus, a sua candeia estava acesa, ela se dispôs a servir ao Senhor, que o Senhor vai encarregar todos os bens a essa pessoa. Quais são os bens que o Senhor tem encarregado a nós, ao servo fiel? Você, líder de célula, o Senhor tem encarregado as vidas a você. Os bens mais preciosos do Senhor são as pessoas, a igreja. Você sabia disso? O Senhor encarrega ao servo fiel todos os seus bens. Mas cuida deles. Por isso, irmãos, que eu tenho que estar conversando com vocês, por isso que eu tenho que estar ensinando vocês, por isso que eu tenho que chamar no canto, falar: vem cá, irmão, você está pisando na bola, hein? Está chegando atrasado no culto, está chegando atrasado nas reuniões, está faltando nas reuniões, está deixando de cuidar direito da célula, não está vindo na reunião. Você precisa acertar isso. Por quê? Foi confiado a você os bens que o Senhor confiou. Foi confiado a você cuidar das coisas do Senhor. Todavia, versículo 45, imaginai que esse servo pense consigo mesmo: meu Senhor tarda demais em voltar, e por isso comece a agredir os demais servos e servas, entregando-se à glutonaria e à embriaguez. Mas não, peraí, comigo não acontece isso aqui. Bom, pastor, comigo não acontece aqui. Eu estou cansado de ver, irmãos, membro da igreja falando mal do outro. Estou cansado de ver membro da igreja, né, espancando os irmãos. Cansado de ver acontecer isso aqui. Aqui que eu falo, na igreja, acontecer, mas aqui também. Às vezes o irmão espanca o outro. Ele tinha que cuidar, ele está espancando. Ele tinha que falar bem, falando mal. Ele tinha que passar azeite.
ele está dando espetada no irmão. Então, por quê? Quem age assim, sabe o que ele está pensando? Eu não vou ter que prestar conta com Jesus, sei lá quando Jesus vai voltar, estou nem aí. Estou nem aí. Ele não está preparado. Então, cuide do seu irmão, cuide da sua irmã, cuide da sua esposa, cuide do seu filho, cuide do seu pai. Como é que você trata lá seu pai? Você espanca ele? Tem filho que espanca o pai, né? L quadrado, careta, chato. Falou que eu tenho que chegar em casa às 10. Você deve dar graças a Deus que ele deixou você sair até às 10. Ainda está reclamando? Você tem pai, irmãos. Quem tem pai, pai cuida, pai orienta, pai põe regra, né? Pai cuida. Tem que ser assim. E o filho inteligente, sábio, ele fala: sim, senhor, papai. Sim, senhora, mamãe. E a mulher sábia fala com o marido também: sim, senhor, viu? Ou não? E o marido dá a vida pela esposa. Não espanca não, viu? Não espanca não. Que foi, gente? Deu um ataque de riso em vocês? Vamos continuar aqui. Olha só: entretanto, o Senhor daquele céu voltará no dia em que menos espera, e num momento totalmente imprevisível, e punirá com todo rigor e lhe condenará ao lugar dos infiéis. Você sabe que aquele que foi relaxado, o lugar dele vai ser com os infiéis. Quem são os infiéis? Aqueles que não serviram o Senhor, que não andaram com o Senhor. O infiel, aquele que não foi zeloso, que não cuidou, que não foi zeloso, o lugar dele vai ser com o infiel. O mesmo lugar. Ah, pastor, mas também eu tinha minhas razões. Tinha meus motivos. Você pode justificar tudo para a gente, para mim, para o irmão. Mas para Deus, eu não sei como que a gente vai explicar, né? Sabe, Senhor, eu falei mal, mas ele mereceu. Como é que você vai falar: eu falei mal, mas ele mereceu para Deus? Fala para Deus para você ver uma coisa. Mas ele era meu filho, eu dei a vida por ele. Está falando mal dele? Sabe que é uma coisa mais preciosa que tem na igreja? É que mesmo a pessoa sendo imperfeita, ela é maravilhosa, ela é a igreja de Deus. Jesus a ama. Sabia, Wander, que eu sei que você não é perfeito, que eu sei que você tem os seus problemas, eu não sei quais são os seus pecados, fica tranquilo, viu? Mas que você é importante por Deus, importante na igreja. Você é importante na igreja. Se eu começar a falar aqui, tem gente que vai falar assim: não olha para mim não, pastor. Vai que o senhor tem uma revelação aí, reveladora, dos meus pecados. Olha, Jesus já tem essa revelação, viu? Vamos continuar? Eu parei aonde? 47? 48. 47 eu já li. Bom, então vamos lá. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. Me assusta quando eu leio isso aqui: extrema severidade. Quem vai ser tratado assim? O servo que sabia a vontade do Senhor e não fez. O negócio vai ser complicado. Ah, pastor, mas vai ter isso? Vai. E com extrema severidade. Contudo, aquele que não conhece a vontade do seu Senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. Amém.
Louvado seja o Senhor. O Senhor é justo, viu, irmãos? E você precisa saber disso. Deus é justo. Deus é justo. E que aqui está o motivo para que você entenda que você foi chamado para andar e para servir ao Senhor e para ouvir a sua voz e fazer o que Ele espera de você. Eu queria ainda ler lá em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Quando Paulo falou uma coisa que, de conformidade com o que nós acabamos de ler aqui, que Jesus falou, ele fala assim, Colossenses 3, achou sua Bíblia? Diz amém aí. Mas eu quero ouvir mais amém. Achou aí? Está fraco, hein? Achou aí, irmão? Ih, tem muita gente que não achou, vou esperar. Achou, irmão? Quem achou, fala amém. Quem não achou, misericórdia. Quero ouvir só amém, irmãos. Se não achou, acompanha lá no texto, lá no telão. O Senhor vai ter misericórdia de você. Colossenses 3. Telão não achou? Achou. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 1. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O que Paulo está falando aqui, irmão? Quem já foi ressuscitado com Cristo aqui? Levanta a mão. O que Deus tem para você, sabe o que é? Você deve buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Mas como eu busco, pastor? Busca com Cristo, busca na oração, busca na palavra, busca no culto, busca na reunião de oração, busca em casa, sonha com Deus, fala de Deus, ama a Deus, deixa Deus ocupar o centro da sua vida, obedeça a Deus, consagre a sua vida ao Senhor. Você foi chamado para isso. Sabia disso? Fala assim, eu fui chamado para andar, buscar as coisas lá do Senhor. Fui chamado para ser consagrado ao Senhor. Eu vou consagrar minha vida, meu ser ao Senhor. Ele fala no versículo seguinte: pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Sabe, irmãos, quem é que corre atrás das coisas terrenas? Quem que vocês acham que vive correndo atrás das coisas terrenas? Quem corre? Quem busca poder? Quem busca prazeres carnais? Quem busca só as coisas desse mundo aqui? Quem é? Quem vocês acham que faz isso? O povo deste mundo. Mas você não é deste mundo, é? Então, preste atenção. É por isso que o primeiro versículo diz assim, que onde estiver as coisas mais preciosas, mais importantes para você, o teu tesouro, ali estará o seu coração. Então, o nosso tesouro não está aqui nessa terra, irmãos. Posso te assegurar isso. Por isso que nós temos que parar com uma coisa. Parar de ser avarento, parar de ser mesquinho, parar de odiar, parar de pensar como pensa o mundo, agir como age o mundo. Você tem que ser perdoador, você tem que amar, você tem que falar bem, você tem que cuidar, você tem que se ocupar com as coisas de Deus. Isso é pensar nas coisas lá do alto. Você planta aqui e colhe lá. Você semeia aqui e vai colher lá. O Senhor vai retribuir cada um conforme as suas obras. Você precisa consagrar a sua vida também é seu tempo. Tá? Então pensar nas coisas lá do alto e não nas coisas terrenas. Olha o que ele faz assim um trocadilho, né? Pense nas coisas lá do alto, mas não pense nas coisas aqui da terra. Aí a gente fala assim, não, estou pensando aqui por enquanto. Depois eu vou pensar lá. E aí veio o momento que ninguém espera. Né? Então, para terminar aqui, vou até o 4. Pois morrestes
e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por que ele fala morrestes, hein? Eu estou vivo aqui, poxa. Que história é esse, morrestes? Você morreu para o mundo. Você morreu para o mundo, você nasceu para Deus. Então você morreu para o mundo. Mas tem gente que faz igual aquela barata. Já ouviu a história da barata? Alguém já ouviu a história da barata? Tem barata, irmãos, que o cara pode decepar a cabeça da barata. A barata, com a cabeça decepada, tem barata que fica se batendo 7 dias sem cabeça. E a barata sai batendo assim. Tem barata que quer subir até a parede ainda. Assim é muitas vezes o crente. Ele morreu para o mundo, mas ele está assim, ó, igual a barata para o mundo. 7 dias. Sei lá quanto tem uns que vivem mais aí do que barata, se batendo nesse mundo ainda, nas coisas desse mundo ainda. Ô crente baratão, né? Ô irmãos, não vão ser crente barata não, viu? Você morreu. Você já morreu para o mundo e nasceu para Deus, amém? Agora, aleluia, quando Cristo, que é a vossa vida, for manifesto também, vós manifestareis com Ele em glória. Senhor, valeu a pena. Senhor, eu sofri muito, Senhor, foi difícil. Não foi fácil cuidar daqueles crentes lá, Senhor. Isso deu trabalho, viu? Mas eu fiz o melhor. Eles falavam mal de mim e eu orava por eles. Eles me davam trabalho, mas eu cuidava assim mesmo. Minha esposa, pastor. Pastor não, Deus. Pastor Supremo, né? Ela deu trabalho, pastor. Meu pastor, meu Deus. Mas eu cuidei assim mesmo. Minha esposa, né? Meus filhos, né? Eu não os abandonei. A minha célula, Senhor, o meu ministério, eu fui atrás das pessoas, eu ofereci copo d'água, comida, ofereci roupa, tudo que fizeste a um desses meus pequeninos, a mim, o fizestes. Eu fico triste, irmãos, quando eu vejo assim um crente que não quer servir nada nas coisas de Deus. Fico preocupado com ele. Ele não quer participar da reunião de oração. Ele não quer ser líder de célula. Ele não quer ir na célula. Ele não quer fazer nada. Sabe por que ele não quer? Porque ele quer desfrutar dos prazeres terrenos. Eu fico preocupado porque Jesus nos chamou para segui-lo. Ele disse: vocês precisam demonstrar que me ama. Deus não está preocupado com um amor romântico não, viu, irmãos? Sabe aquele amor romântico, que quando o cara está namorando, ele faz 1000 promessas? Ou a cara, né? Cara ou a cara, né? Vou te amar até o fim, até na hora do casamento, vai no altar ali e fala: vou ser fiel. Vou cuidar de você, na enfermidade ou na saúde, na riqueza ou na pobreza. Aleluia, eu estou chorando, eu estou emocionado. Depois que casou, 2 meses depois, é pau de macarrão para tudo quanto é lado. Briga, cutuca o cara com a vara, pisa, humilha. Cadê o amor? Cadê a paixão? Deus está querendo essa paixão nossa, que a gente, né, seja aquele que cumpra aquela promessa que fez. Eu me consagrei ao Senhor. Quantos aqui consagraram suas vidas ao Senhor? Amém? Aleluia. Eu perdi até a hora, mas está na hora. Fique em pé.
seu Neto. Chamar os irmãos do louvor aqui. Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo ainda falar com você. Estejam acesas as vossas candeias. Faça uma oração ao Senhor, falando: Senhor, eu reconheço que o meu coração, ele não tem estado exatamente onde o Senhor quer. Mas eu quero mudar isso. Seja sincero, fale com o Senhor. Eu quero seguir o Senhor. Eu quero acender a candeia nessa noite. Eu quero oferecer o sacrifício de louvor ao Senhor. Eu quero oferecer fogo santo no teu altar. Eu quero oferecer o louvor de santidade, de adoração sincero ao Senhor. Fale com Ele, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Vamos adorá-lo. Deus está aqui no nosso meio, Ele tem falado conosco, Ele quer nos levar mais junto dEle. Ele nos ama tanto e Ele nos quer bem perto dEle. Ele quer você cheio de graça, de paz e de vida, de júbilo. Ele quer você alegre na sua presença. Ele quer você comprometido com Ele. O Senhor te ama tanto que nesta noite Ele falou ao seu coração. Ele está te chamando. Que você vai responder a Ele. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Eu sou o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, e só a ti, Deus. Adore verdadeiramente ao Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor. Consagre o seu ser. Adore aquele que é digno de louvor. Santo Ele é. Coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence.
quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Você pode dizer: pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti. Antes da gente continuar, eu queria sugerir a você que você nesta noite pudesse dizer: Senhor, eu não quero ser senhor de mim mesmo. Eu não sou senhor das minhas finanças. Eu não sou senhor de nada. Eu quero que o Senhor seja senhor de todas as coisas, Senhor. Eu sei que o Senhor, quando vier, eu preciso estar preparado. Eu preciso ter entregado tudo no teu altar. Eu preciso ter entregado o meu tempo, a minha vida, o meu amanhã, o meu hoje. Eu preciso ter entregue ao Senhor. E eu quero me render totalmente ao Senhor. Eu quero colocar, Senhor, a minha vida, a minha casa, meu lar, meu trabalho, meu ministério. Eu quero colocar tudo nas tuas mãos. Eu preciso do Senhor. Eu quero que o Senhor verdadeiramente seja o meu Deus, o meu Senhor, aquele que me guia, aquele que me guarda, aquele que supre cada uma das minhas necessidades. Eu consagro, Senhor, a minha vida, o meu ser ao Senhor. Eu entrego tudo ao Senhor. Vamos declarar isso com essa parte do louvor em adoração. Tudo que eu sou, tudo que eu vier a ser, pertence a ti, Senhor. Nós vamos trocar. Em vez de pertence, a gente vai colocar: eu consagro, amém? Consagro, aleluia. Consagra sim, consagra todo o seu tempo, a sua vida ao Senhor. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, consagro a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, consagro a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, consagro a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, consagro